Olá amigos, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso devocional e a pergunta é: entre caráter e reputação, qual seria a sua escolha? Se Deus desse para você alguns segundos para decidir, caráter ou reputação? Bora lá. O caráter vem do grego, a palavra karasen, que é gravar, esculpir, marca gravada, sinal distintivo. E metaforicamente ela evoluiu para a marca da alma ou uma qualidade que define. Reputação vem do latim reputatio, consideração, reflexão, substantivo que deriva do verbo reputare, que significa refletir, estimar, pensar cuidadosamente sobre algo. Pois bem, a resposta é simples, é óbvio, é o caráter. Jesus veio dizer: olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde. O Espírito Santo em nós veio trabalhar o nosso caráter. A questão da reputação, ela deriva. Óbvio que uma pessoa que estiver cheia do Espírito Santo com uma vida consagrada, ela vai ter uma boa fama, uma boa reputação. Porém, a reputação de alguém não pode ser o único critério de avaliação para saber a qualidade da vida cristã de uma pessoa, para saber aí se ele de fato é um verdadeiro cristão ou tem sido um verdadeiro cristão. Observe, quem tinha melhor fama em Jerusalém? Pedro ou Paulo? Com certeza Pedro. Pedro foi um dos 12. Pedro andou com Jesus, embora tenha negado, mas Pedro andou sobre as águas. Pedro participou dos maiores milagres que Jesus realizou. Tanto que quando Saulo se converte, a galera de Jerusalém não acredita na conversão dele e tinha gente lá que queria matá-lo. Então veja bem, o apóstolo Paulo, é óbvio que o pessoal de Jerusalém não fazia ideia do tamanho do ministério e da relevância de Paulo até então. Mas a reputação de Paulo o precedia. E mesmo ele se convertendo, mesmo ele se enchendo do Espírito Santo, ainda tinha gente que não ia com a cara dele, que não gostava dele, que tinha medo dele, tinha receio dele, ou talvez tivesse raiva dele, inveja. Né? Observe o capítulo 1 de Coríntios, quando ele tem que fazer uma defesa do seu apostolado, da sua autoridade, pelo fato dele não ter andado literalmente com Jesus. Né? Ele encontrou Jesus no caminho para Damasco, mas Pedro andou com Jesus. Então veja, Pedro tinha uma melhor reputação que Paulo. Mas o caráter de Cristo em Paulo e o chamado específico dele o fez muito mais relevante para a doutrina sistemática da igreja do que Pedro, por exemplo. Então, tem uma diferença entre caráter e reputação. A reputação às vezes precede o indivíduo, mas não o define. E isso tanto para o que é bom, tanto quanto para o que é ruim. Conclusão: o caráter é aperfeiçoado em Cristo através da palavra. Catalisado pelo Espírito Santo, gera santificação, um processo irreversível. Né? E a reputação, gente, depende do ângulo do observador, tá? Por isso que a gente não deve confiar na reputação. A gente tem, nós, indivíduos, temos que, através do nosso caráter, do caráter de Cristo em nós, construir uma boa reputação. Mas a gente não deve se importar com ela, porque a Bíblia diz que nós seríamos injuriados, caluniados, difamados, perseguidos por amor de Cristo e por amor do Evangelho. Então fique mais preocupado com o seu caráter, como que está o seu caráter diante de Deus, como que está o teu caráter diante da palavra, quando você se confronta com a palavra, como que está a qualidade da tua vida cristã. Não se preocupe com a reputação, do que os outros estão falando ou achando de você, se eles acreditam ou não nas suas mudanças, se eles apoiam ou não. Alguns vão defender na sua frente que sim, mas pelas costas vão falar o contrário. Mas isso não interessa. Observe, o caráter, ele é a árvore, ela é o que é real. Agora, a sombra é a reputação. Então, dependendo da inclinação do sol, dependendo da hora do dia, dependendo do ângulo do observador, ele vai ter uma impressão dessa sombra. Ele vai achar que é maior, que é menor, mas não vai refletir necessariamente. Portanto, você deve se libertar dessa necessidade de performar para os outros,
de querer impressionar os outros, de que os outros tenham uma boa impressão de você, ou que eles tenham coisas boas para falar de você, e nem se entristecer se eles falarem mal de você. E por quê? Porque o que interessa para Deus é o seu caráter, porque o caráter é o que você é. Aquilo que as pessoas pensam sobre você não muda quem você é, nem muda o que Deus sabe ao seu respeito, tá? Lembre-se sempre, caráter é a árvore, reputação é a sombra. E a sombra, o tamanho da sombra, a percepção vai depender do ponto de vista do observador. Agora o caráter não, o caráter objetivamente está sendo trabalhado pelo Espírito Santo em nós. Fica com essa palavra, que Deus em Cristo te abençoe. Encaminhe esse vídeo, curta, compartilhe com quem você ama, faça essa palavra se esparramar. Tem gente precisando saber que Deus está mais preocupado com o seu caráter do que o que falam sobre você. Amém.